O Brasil registrou recorde com desabrigados por mudanças climáticas. Olha aí, a COP30. Aí, ó. Isso é o que mostra o levantamento do Atlas Digital, produzido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Olha que loucura, só em 2024 foram mais de 1 milhão de desalojados e desabrigados. Esse é o maior número desde a década de 90. Quase 300 mil pessoas ficaram feridas em desastres naturais. Somente esses eventos afetaram diretamente, só no Brasil, mais de 11 milhões de brasileiros, deixando mais de 300 mortes. Entre as 20 cidades com mais óbitos, 12, claro, estão no Rio Grande do Sul. Na economia, o prejuízo foi de 11 bilhões de reais em danos materiais e mais de 24 bilhões de reais no setor privado. Cíntia Nunes, nós temos as catástrofes naturais, nós temos a emissão de CO2, temos os Estados Unidos numa guerra econômica com a China e ninguém vai querer tirar o pé do acelerador. E a Europa Ocidental, que começou a adotar a opção por energia limpa, começando a sofrer com recessão econômica. Com tudo isso, será que a bênção do Papa na COP30 resolveria esses problemas? Olha só, eu estava torcendo para poder ter um espaço de falar de meio ambiente, né? Mas eu não imaginei que você ia linkar o Papa com essa questão aqui. Mas vamos lá. Infelizmente, primeiro que a gente não sabe nem se ele vem, né? Mas óbvio, se ele vier, é claro que os brasileiros, os católicos, entre os quais eu também me incluo, obviamente que independentemente do evento, seria para nós uma honra, né? Todos nós esperamos que ele, à frente da Igreja Católica, traga essas pautas, e uma pauta que, ao meu sentir, é uma das mais caras, que é a do meio ambiente. Lembramos também que o Papa não é só uma figura católica, né? Ele também é um chefe de Estado, então ele também tem um papel importante que pode auxiliar a mediar conflitos, uma série de coisas. Muito em que pese, quando a gente fala da COP30, eu não sei, efetivamente, está acontecendo num estado onde a gente tem desmatamento, onde foi se investido ali um dinheiro recorde para a construção de uma estrutura, e a gente precisa saber, de fato, o que isso vai trazer de concreto. Agora, quando a gente fala de mudanças climáticas, Capês, uma coisa que é importante é que, apesar de todas as questões externas, nós pagamos muito caro por uma falta de uma política ambiental séria, honesta, e não é deste governo, é quase que institucionalizada eternamente aqui no Brasil, inclusive por conta mesmo da própria atitude desrespeitosa do meio ambiente das próprias pessoas. Enquanto a gente não tiver o mínimo de senso de que não se joga lixo na rua, começa por cada um de nós. O que o Rio Grande do Sul passou não foi um fato imprevisto, era já uma tragédia anunciada, tendo em vista uma série de negligências ali com a área de rios. Então, a gente realmente vive numa situação que nós vamos pagar, e cada vez mais. 2025, nós só estamos no mês 5, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a gente paga exatamente pela falta de comprometimento. Enquanto as pessoas se preocupam em que as folhas no chão é lixo, né? Então é melhor cortar árvore, é melhor a gente encanar rio. Enquanto a gente age dessa forma, nós vamos pagar cada vez mais caro. Nós temos os fatores externos, mas temos a nossa culpa. A gente não faz a nossa lição de casa, nem em termos de governo, nem em termos de cidadãos, nem em cada um de nós. Enquanto as pessoas se preocuparem cada vez mais com outras questões, deixando o meio ambiente, que é a nossa terra, é a nossa casa, onde a gente vive, para uma questão de menor monta, é isso, vidas perecerão, dinheiro vai embora e é algo que não tem recuperação enquanto nada de correto for feito. Mas assim, talvez tenha me estendido, mas apenas digo o seguinte, não se iluda, você que nos assiste, a responsabilidade não é só governamental, é minha e a sua também. Pois é, Henrique Kriegner, a emissão de gases de efeito estufa, que nem o metano, o dióxido de carbono, que decorre da queima de carvão, da queima de combustível fóssil,
desmatamento, são o que tem contribuído aí para as mudanças climáticas com esse tipo de tragédia. Como é que você vê a tendência do mundo no momento em que todos falam numa competição econômica, numa corrida, uma corrida entre Estados Unidos e China para ver quem vai liderar a economia mundial? Ninguém está muito preocupado em controlar a queima de combustível fóssil, né? Exato, Capês. Agora, acho que para essa questão das pessoas que são desabrigadas por questões climáticas, a gente tem que colocar alguns pontos aí para que a gente possa ter ações práticas e efetivas de verdade. Muitos desses desastres climáticos, eles não são inéditos, eles não são não anunciados. A gente tem o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul no ano passado, que foi sim o recorde, mas não foi a primeira cheia do Rio Guaíba. A última cheia também chegou a 4,7 metros, se não me engano, na década de 40, e agora em 2024 foram 5 alguma outra coisa. Então, teve mais, né? Foi maior, obviamente, claro, tem fatores climáticos que entram nessa jogada, mas não é uma cheia novidade. Então, o ponto não é nem tanto climático no sentido de meio ambiente. Acho que a gente tem que focar na questão de prevenção de infraestrutura do nosso país. Se nós tivéssemos novas regiões sendo alagadas, que nunca antes sofreram com esse tipo de coisa, aí eu concordaria que sim, é uma questão ambiental. Agora, quando nós temos essa recorrência acontecendo, embora em maior quantidade e intensidade, nós temos que é uma questão política e social, ou seja, precisa ter uma lição de casa de infraestrutura. Por que é que nós não investimos nessa infraestrutura? Por que é que toda época de chuvas no Brasil a gente tem desastres? Ou é em São Sebastião, em São Paulo, ou é em Teresópolis, no Rio de Janeiro, ou é em algum outro lugar pela costa, de deslizamentos, famílias que estão dormindo e a casa cai em cima. São tantos os casos e recorrentes todos os anos e geralmente nas mesmas localidades, e ainda assim nós não temos um investimento massivo nessa prevenção. Então, por exemplo, nós temos casos que aconteceram, que a gente acompanhou no Japão, recentes, e depois aquilo aconteceu, foi algo isolado, porque uma vez que aconteceu, foi corrigido e foram desenvolvidas tecnologias de prevenção. Foi aplicado dinheiro para que aquilo não acontecesse mais e não aconteceu. Qual é a dificuldade nossa no Brasil? A gente sabe bem qual é, mas de nós fazermos e investimos em prevenção desses desastres. É aí que está a grande pergunta e que, claro, Capês, a COP não vai querer responder. Muito bem. Raquel Galinatti, a COP1 foi há 30 anos, em 1995, em Berlim. De lá para cá, só aumentou a emissão de gases de efeito estufa. Está na hora de começar a rever a efetividade dessas reuniões, porque senão ficam reuniões de senhores para fazer turismo. Exatamente. Não adianta ter um grande evento relacionado a uma temática tão importante que é as mudanças climáticas, se não tiverem efetivamente atitude por parte do governo federal. É necessário sim um olhar por parte do governo federal, principalmente em consequência dessas mudanças climáticas que vêm ocorrendo em decorrência ao desmatamento, principalmente na região do Cerrado, região amazônica, e também, complementando o que o Krugner falou, temos áreas antes não afetadas que hoje também estão sendo atingidas, geralmente em municípios de médio e pequeno porte, que não têm estrutura adequada para enfrentar essas alterações e desastres em decorrência das alterações climáticas. É necessário investimento em infraestrutura de resiliência, é necessário investimento em defesa civil, em estrutura de previsão meteorológica, para então poder proteger a população e dar uma resposta rápida, não só após os desastres, que não são tão naturais assim, mas antecipar esses desastres. Pois é, e se a gente contar desde a primeira fase da Revolução Industrial até agora, mais de 50% da emissão de gases ocorreram nos últimos 30 anos, curiosamente da COP1 até esta COP30.